Animarium, Os Amigos Secretos, é o novo quadrinho da Crase Editora. Está em pré-venda no Catarse. Visite para mais informações. Conto com seu apoio. Link na descrição. Pessoal, vocês vão ver então um pouquinho do relato da Ju e também alguns comentários meus aí, não muito, tá? Mas é legal porque vocês têm um registro de uma pessoa bem mais nova do que eu, então tem aí uma coisa de gerações, né? Eu comecei lá em 2003, pra vocês terem uma ideia, a Ju nasceu em 2003, né? Então é muita diferença, né? E para ela, essa primeira experiência fazendo um quadrinho junto comigo, né? E é bacana vocês verem as conclusões que ela tirou, tá? Não são coisas que eu pedi para ela falar, não. Ela que escreveu aqui tudo que ela queria dizer, né, a esse respeito. E eu acho que vai com certeza dialogar com quem tá chegando agora aí no segmento, né? E quer conhecer um pouco mais aí do que te aguarda nessa jornada, fazendo quadrinhos, criando histórias, criando projetos. E então vamos lá. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou mais conhecida como a Ju, aqui na Crase. Para vocês que não me conhecem, eu sou a coautora do Animarium, Os Amigos Secretos, a nova HQ aqui da editora que eu tô fazendo em conjunto com o Thiago. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência nessa jornada, né, nesse projeto que foi fazer um quadrinho do zero, meu primeiro trabalho com essa área. Então eu já quero falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, pontos que eu amadureci, aprendi e melhorei depois de ter feito parte desse projeto. Acho que vai ser legal para vocês escutarem um pouquinho sobre isso. Bom, desde pequena eu sempre gostei muito de quadrinhos. Eu lia as historinhas da Turma da Mônica, eu gostava muito de desenhar, então contar histórias e fazer histórias em quadrinhos era um sonho meu desde criança. Quando o Thiago me deu essa oportunidade de fazer parte do Animarium como o meu primeiro quadrinho, e o primeiro quadrinho que eu estivesse fazendo parte já sendo uma coisa uau, sabe, campanha no Catarse, um livro físico impresso e a chance de participar com alguém que já tem anos e anos de experiência fazendo isso, eu acho que tudo isso criou em mim uma certa responsabilidade bastante grande do que eu estava começando. Porque na minha cabeça não era uma coisa normal, não é todo mundo que tem essa oportunidade logo de cara, como o primeiro trabalho, ser algo tão grandioso. Tanto é que quadrinhos no Brasil já é difícil por si só, por não ser uma área tão comum assim de se trabalhar, né? Então, num primeiro momento eu já fiquei assim, putz, cara, isso aqui é muito, muito legal, eu preciso agarrar isso com unhas e dentes, é uma oportunidade única, eu preciso fazer isso bem feito. E eu acho que esse pensamento continuou comigo por muito tempo, sabe? Esse pensamento de, olha, você está com uma oportunidade gigantesca, faça direito, faça bem feito, não deixe um negócio mal feito, sabe? Isso ficou na minha cabeça muito, muito, muito forte e acabou evoluindo depois para uma espécie de até síndrome do impostor, muitas vezes. No começo, quando eu tava fazendo as primeiras páginas e fazendo line art, enfim, eu sentia que nada do que eu tava fazendo tava ficando legal ou tava ficando à altura do que eu queria que tivesse. E, em partes, esse pensamento vinha do perfeccionismo, né, que sempre existe, mas em outras partes, em grande parte, vinha muito dessa responsabilidade de tipo, cara, eu tô fazendo uma coisa que muita gente gostaria de estar fazendo no meu lugar, por que não tá saindo bom, tem que sair bonito. Então, no começo eu tava tendo bastante dessa dificuldade. E eu tinha uma autocobrança muito forte também de sempre estar à altura das expectativas, né? Eu acho que esse aspecto foi o mais difícil, no geral, dessa produção toda. Sei que era meu primeiro quadrinho, mas justamente por ter sido essa coisa tão grande, que eu acho que eu tive uma autocobrança maior nesse sentido. E depois de um tempo, minha cabeça foi aos poucos entendendo que, olha, essa é só a sua primeira experiência de muitas, você ainda vai ter outras chances, você ainda vai trabalhar com isso muitos anos. Eu entendi que tudo bem se algumas páginas não estivessem saindo perfeitas, o importante não era sair 100% incrível tudo, cada detalhezinho, mas sim que eu finalizasse e tivesse feito aquilo do melhor jeito possível.
Eu acho que nesse sentido, depois de um tempo eu entendi que sim, eu tinha dado o meu melhor, eu tinha me esforçado muito para aquilo sair bem feito, e mesmo que algumas páginas não ficaram perfeitas, ainda assim eu terminei. O importante foi finalizar, foi encerrar esse ciclo e esse processo. Eu acho que de aprendizado maior, fora as técnicas, aprendizado de vida mesmo, é que você precisa começar os seus projetos sem pensar muito no que vai sair errado ou no que vai sair imperfeito. Porque muitas vezes a gente fica adiando essas coisas que a gente gostaria de fazer por falta de tempo, porque eu não tenho o equipamento certo, eu ainda não tô muito boa nisso, eu não tô muito boa naquilo, e aí a gente fica adiando isso e acaba nunca começando. E eu acho que o importante é você começar, fazer aquilo, se esforçar e dar o seu melhor naquilo, mesmo que não saia do jeito que você estava esperando. Ver o trabalho finalizado depois, o PDF completo, o quadrinho ainda nem foi impresso, mas só a sensação de, putz, a gente terminou, a gente contou uma história. Eu acho que isso foi o principal. E foi muito satisfatório. Então, assim, de vida, o que eu posso falar pra vocês é isso, sabe? Se vocês têm um projeto em mente que querem começar, mas sentem que ainda não estão 100% preparados para isso, tenham em mente que durante o próprio processo você vai aprender mais. Então, comece. Eu acho que isso é o principal dessa parte. Falando um pouquinho sobre os aspectos técnicos agora, de todo o resto, né, de desenho, enfim, pré-produção, produção. Eu tenho algumas coisinhas que eu anotei aqui de dicas, né, de coisas que eu aprendi, enfim. Eu separei entre pré-produção e produção porque foram as duas etapas que a gente teve durante a produção do quadrinho. Então, na parte de pré-produção, em quadrinho, a gente sempre começa pela história em si, né? A gente foi conversando sobre a narrativa, como que ia começar, como que ia ser o meio, como que ia terminar, o design dos personagens, enfim. Nessa parte, eu acho que tudo fluiu muito bem. Eu e o Thiago, a gente conseguiu balancear isso muito bem, as ideias dele com as minhas ideias. E a gente organizou isso até que muito rápido. O fluxo da história saiu muito mais rápido do que a gente estava imaginando. Ainda que uma coisinha ou outra ali a gente ficasse pensando e tal, foi rápido. Nessa parte de design de personagens, eu acho que o que mais eu aprendi sobre é que você tem que ter todos os elementos do seu personagem meio que já na cabeça pra história inteira. Por exemplo, você não precisa ter 100% todos os aspectos do personagem, da personalidade dele desenvolvidos nessa fase, mas o principal, a base da personalidade já tem que estar bem construída. Então, no caso da Becca, por exemplo, a gente tinha uma personalidade dela de uma garota extrovertida, meio moleca, tal, gostava de esportes. Ela é divertida, engraçadinha, mas ao longo da história que essa personalidade vai aparecendo melhor, né? Que a gente foi desenvolvendo isso melhor. Então, ter a base dos personagens é essencial para poder fazer o roteiro de todo o resto, né? De todas as outras partes da história. Falando um pouquinho sobre o storyboard, antes de fazer esse quadrinho, eu tinha na cabeça que o storyboard precisava ser uma coisa um pouquinho mais finalizada, assim, né? Eu fazia ele já bem detalhado, com vários desenhos. Se alguém, inclusive, quiser colocar na tela uma comparação de um primeiro storyboard que eu fiz e comparação com o outro, né, mais pro final, a primeira página que eu tinha feito de storyboard, ela era praticamente um desenho finalizado, tava super detalhado. E ao longo da produção, eu fui vendo que, na verdade, o storyboard é a fase para você só ter uma noção de aonde vai ficar cada quadro, na virada de página, por exemplo. Se você quiser dar mais impacto para uma passagem, é legal que você vire a página e o desenho esteja na página oposta. Então, esse tipo de coisa que é o ideal de ver no planejamento do storyboard, né? Não é o desenho, não é a finalização bonitinha dos bonequinhos e tal. Pode ser boneco palito mesmo. Depois de um tempo, a gente foi só jogando com boneco palito. Vai deixar muito mais rápida a produção. E eu acho que não precisa detalhar tanto nessa fase, até porque você vai ter a fase do desenho depois. Outra coisa, fazer o roteiro do storyboard separado também. Né? Eu tinha o costume de fazer as falas dos personagens direto no storyboard e escrever direto nos desenhos também. Isso
comia bastante tempo porque eu tinha que escrever à mão e às vezes nem cabia todo o texto que eu queria. E ficava difícil de ler depois, quando a gente vai digitar os balões na fase final, era difícil de ficar lendo. Às vezes eu não entendia a minha própria letra e, enfim, não era legal fazer desse jeito. Então fazer um roteirinho separado num arquivo, ter um arquivo para o storyboard, para o desenho, e um arquivo para as falas e para o que vai estar acontecendo de parte textual, também é bem legal para te ajudar a se organizar desse jeito. Outra coisa nessa fase, pensar o espaço que você vai ter para os balões. É muito importante, porque muitas vezes você acaba fazendo vários e vários desenhos bonitos, lindos, maravilhosos, que vai lá e pá, tem um balão por cima e a gente perde um monte de tempo tendo feito aqueles desenhos que iam só ser substituídos pelo balão. Isso é muito triste. Então pensar direitinho onde vai ficar os balões antes de começar a desenhar também é um ponto importante. Opa! Chegou a hora de dar um recado muito importante aqui, certo, Gui? Que é o nosso patrocinador, a Nerd ao Cubo. Nesta edição aqui que chegou pra mim, pessoal, tem vários itens de colecionador. Essa edição aqui ó, vem o Guia Mensal Spoiler, é o Mês da Fúria, vem essa edição aqui. Tem um pôster, como sempre, aqui dentro da revista. E nessa edição, galera, vem aqui o primeiro um copinho da Umbrella, do T-Virus. Bem bacaninha, esses copos que tem um furinho aqui, é o estilo cafeteria, né? Dá pra colocar café, energético, né? Põe aqueles energéticos com umas cores bem loucas. Ele fica bem radioativo aqui, é o estilo T-Virus. E a edição da Fúria vem aqui o bonequinho, né? O cubo do Eren. O Eren versão Titã. Mais uma das figurinhas cabeçudas aí, cabeça quadrada, para sua coleção. É mó legal isso aqui, cara. É bem bacaninha. Eu não sei porquê. Podia fazer o Gui, né? Assim, pensou o Gui quadrado? Ia ser da hora o Gui quadrado, né? Porém, do Gui quadrado. Mas tinha um brinquedo antigo da Mônica que tinha um chapéuzinho que mudava de cara. Eu não sei porque que me lembrou esse boneco. Mas é mó legal ele. Né? Eu tenho ali o Batman também que eu mostrei pra vocês. Mais um pra coleção dos bonequinhos. Veio aqui um par de meias do Charada. Ó que legal. Par de meias aqui do Charada. Meia boa, viu? Meia boa, de boa qualidade, ó. Verdinha, The Riddler, Charada aqui da DC. E é o meu vilão do Batman favorito. E é bom que tava precisando de meia, porque as minhas meias estão tudo meio furadas. Então também vai servir pra mim, que de coisa boa. E claro, não menos importante, a camiseta do mês. E essa aqui é a camiseta do Voldemort. Não, estão vendo aí? Essa é a camiseta do mês aqui, dessa edição da Nerd ao Cubo. E acabou? Não, claro que não acabou, porque eles também têm essa brincadeira da caixa Toy Art. Né? Toda edição tem aqui um Toy Art. Esse aqui é do Baby, né? Do Super Baby, né, Gui? Do Dragon Ball GT. Posso estar enganado, hein? Se eu estiver errado, me corrijam aí. Eu acho que é o Super Baby, que ele vira o Ozaru, né? O macacão lá. Só que é uma versão Saiyajin. E aí pra você é só virar do avesso, que nem eu tô fazendo aqui. E você tem um Toy Art gigante de papel. Pronto, olha lá. Ó. Aí você vira do avesso. Tá aqui, ó. É ele mesmo. É o Super Baby, né? Faz tempo que eu assisti o Dragon Ball GT, mas o Super Baby, ele tinha uma coisa meio Ultron, né? Ele era meio... Ele entrava na cabeça das pessoas, né? Alguma coisa assim, conseguia manipular todo mundo, né? Não lembro direito, mas... Era acho que é um dos vilões mais memoráveis, né? Ele e o dragão de 0 estrelas, né? 1 estrela, né? 0 estrela não existe, o dragão de 1 estrela. E aí aqui, ó, vira esta caixa do Super Baby. Então tá aqui o bonequinho do Eren, as meias do Charada, o copinho e, claro, né, a edição aqui do Guia Spoiler. Lembrando que se você colocar o cupom CRAS, você ganha R$30 de desconto na assinatura, somente na assinatura da Nerd ao Cubo. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal da Nerd ao Cubo, pela força aqui no canal. E agora vamos voltar pro vídeo. Falando da fase de produção em si, né, quando a gente começa a desenhar as páginas de fato e acabou aquele planejamento, na hora de desenhar é muito importante ter referências. Em muitas páginas eu não sabia como fazer algum cenário, algum detalhe específico, eu fazia só do que eu tinha de memória, mas é muito melhor se você tiver referências. Não acho que é uma perda de tempo caçar referências, na verdade você vai estar só enriquecendo mais o seu traço, e às vezes não é que você não sabe
como desenhar aquilo, e não é que você é ruim porque você não sabe como desenhar aquilo, é só que a sua memória não tem espaço para armazenar tantos detalhes de tudo. Você precisa de imagens para correr atrás disso. Então, referências, ter uma pastinha ali de cenários, de objetos, de poses também, de anatomia, é sempre bom. Outra coisa, desenhar no piloto automático. Percebi que muitas vezes eu tava fazendo isso, assim, principalmente no começo de páginas, que, sei lá, eu tava desenhando, mas eu tava prestando atenção na música, prestando atenção em outra coisa. É até legal deixar alguma coisa rolando enquanto você tá fazendo alguma coisa mais mecânica, mas no desenho em si, às vezes acaba distraindo você bastante. E quando você vai ver, você terminou uma página e tá faltando um monte de coisinha, que você só vai perceber na revisão final. No nosso caso, por exemplo, a Becca, ela tem um brinquinho, né, um brinquinho de rosquinha. E em várias páginas no final, quando a gente foi ver, tava faltando aquele brinquinho, ou tava faltando, sei lá, o durex, o band-aid no nariz dela, ou então na blusa da Vivi tinha o Joey, que é a estampa, né, da blusa dela, que a gente tinha que revisar uma por uma pra ver se a gente não esqueceu de colocar na camisa e tal. Eu acho que isso são coisas que dá pra você evitar se você estiver prestando atenção direitinho no que você tá desenhando. Vai economizar tempo pra você depois. E também vai evitar que você, no final, veja como a página ficou e não tenha gostado do resultado. Falando agora sobre coisas que me fizeram sair da zona de conforto do que eu só gostava de desenhar, eu acho que quadrinhos é o melhor exercício que você tem pra estudar novas coisas de desenho. Cenário, objeto, anatomia, perspectiva, tudo você precisa pra fazer um quadrinho. Então, correr atrás de como desenhar cenários mais direitinho, correr atrás de como fazer perspectiva, tudo isso eu tive que aprender para fazer algumas páginas específicas. E eu acho que enriquece muito mais a história se você tiver pelo menos um cenário mais detalhadinho, sabe? O personagem não tá num fundo branco e você não sabe onde ele tá conversando com outro no fundo branco só com um monte de nuvenzinha e você não sabe outros detalhes desse cenário, assim. Eu acho que caçar referências pra isso também é muito legal. Adicionar easter eggs foi uma coisa que eu adorei durante a história também. Você colocar uma coisinha ou outra ali num pôster, num quadro, ou adicionar coisas que você vê na vida real mesmo, sabe? Quando tiver... Tem uma cena no quarto da Becca, por exemplo, que eu fiz questão de colocar coisinhas bem pequenininhas que talvez ninguém vai reparar no quadrinho, mas que são detalhes que fazem você perceber que aquela atmosfera é real. Então, no quarto dela tem uma estante com vários brinquedos, e os brinquedos são brinquedos que existem, né? São brinquedos brasileiros. Em cenas da escola, tentei colocar também elementos que a gente lembrasse das escolas brasileiras, tipo amarelinha, banquinhos, a goiabinha que a gente gosta de comer. Então, esses elementos mais realistas trazem também a sensação de que a gente tá lendo uma história de verdade, sabe? Que foi baseada numa coisa real. Depois do desenho, a gente ia pra fase da line art, né? E a line art, pelo menos pra mim, era a parte mais chata que eu particularmente não gostava de fazer. E eu tinha muita dificuldade fazendo. Demorou um tempo até eu conseguir pegar o ritmo e saber direitinho qual que era a espessura certa da linha, quando que eu deixava a linha mais grossa, quando que eu deixava a linha mais fina, onde que eu chapava de preto, porque no nosso quadrinho ele é todo... não vai ter retícula, né? Ele é todo em preto e branco e o preto, o chapar de preto traz um peso totalmente diferente na página. Então, aonde colocar esses pretos e balancear da forma correta também, no começo foi muito difícil. Mas o que me ajudou foi pensar principalmente na luz e nas sombras. Regrinhas mais básicas. Aonde que tem sombra projetada, aonde que tem luz chegando. Quando a personagem está sentada, atrás dela tem um pouquinho de sombra. Quando a personagem tá de pé e o sol tá batendo em cima dela, também vai vir uma sombra atrás, e por aí vai. Esses pequenos detalhezinhos parecem mínimos, mas quando você vai ver, fazem muita diferença no trabalho final. Ver que você pensou não só no desenho em si, mas em como a realidade também influencia no seu desenho. E deixa
uma coisa mais profissional. No geral, de dicas gerais, assim, não só de desenho, do line art, enfim, uma coisa que também pegou muito foi a que o Thiago chama de neurose do pixel. De você não ficar... No nosso caso, a gente fez a HQ totalmente no digital, né? E, inclusive, vai ter um vídeo depois sobre isso que o Thiago vai fazer, da diferença do papel pro digital, mas enfim. No digital, você tem a opção de usar o zoom, né, pra ver melhor os detalhes. E isso pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar bastante também. Porque às vezes a gente dava zoom ali naquele olhinho e ficava meia hora lá pirulitando, tracinho por tracinho, sei que lá. Quando ia ver, dar o zoom out, não faz diferença nenhuma, sabe? Foi só uma perda de tempo, porque você vai ver o negócio de longe, ninguém vai reparar naquele tracinho que você colocou pra fora sem querer, no queixo, sabe? Então, toma cuidado com o zoom, não usar ele demais. Tanto nessa coisa dos detalhes, quanto em desenhos pequenininhos. Desenhos pequenininhos foram muito difíceis de fazer também. Em cenas de vistas de longe, né, que os personagens estavam pequenininhos, assim. No começo eu tava fazendo muitos detalhes neles e tava perdendo muito tempo nisso. Então, prestar atenção também que às vezes é mais fácil você fazer só o formato em volta, não focar tanto nos detalhes, pra justamente não perder tempo e pro resultado sair melhor também. Porque quando você vê o desenho de longe, não vai dar pra perceber esses detalhes que você colocou a mais. Então, tomar cuidado com a neurose do pixel também. Outra coisa bem básica também, colocar cinza no fundo quando você for fazer o desenho, a line art, pra não cansar a vista. Deixar o fundo totalmente branco, quando a gente fica o dia inteiro ali na tela, na frente da tela, pode cansar bastante a vista, então deixar o fundo um pouquinho mais cinza ajuda bastante também a não cansar tanto. E por último, mas não menos importante, brushes. Brushes são uma mão na roda. A gente acha que não pode usar porque é hack, eu não estou desenhando de verdade. Balela, quando você tá fazendo as páginas ali, tem algumas coisas que vão tomar muito tempo se você fizer do zero. E tudo bem, não vamos ser desenhistas 100% raízes, mas somos desenhistas com prazos, precisamos usar hacks às vezes. Então, muitos brushes a gente usou durante a produção são não necessariamente brushes que tipo vai substituir totalmente o desenho, né? Não é um brush de pessoa ali, né? Algumas coisas você vai fazer. Mas, por exemplo, árvores, grama, uma textura ali do chão, fogo, essas coisas assim, tem muitos brushes muito legais no Clip Studio, que foi o programa que a gente usou pra fazer o quadrinho. Então, se a gente souber pesquisar direitinho eles podem ajudar muito e deixar o desenho bem bonito no final. Muitas páginas eu tava cometendo o erro de desenhar na camada das calhas ou desenhar no plano de fundo, que é o pior erro que um artista digital pode cometer se vocês já fizeram algum desenho digital antes. Então, é uma coisa muito besta, mas que me ajudou a não fazer mais isso, bloquear a camada, com aquele cadeadinho, sabe? Que aparece ali nas opções de camada. Bloqueia a camada de fundo, bloqueia a camada das calhas e pronto, seja feliz. Não vai acontecer mais esse tipo de erro, pelo menos comigo funcionou. Bom, todas essas coisas foram um resumo desses quase 10, 11 meses que eu passei nessa produção, mas no geral eu só queria dizer que eu tô muito grata de ter participado desse projeto. Tô muito feliz com o resultado final também. Como eu disse, não tá perfeito, mas é só o meu primeiro projeto e a gente faz tudo isso porque a gente realmente gosta do que a gente tá fazendo. Então, tô realmente muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso, de estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre o que a gente ama, que é quadrinhos. E eu falo demais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só aprendeu comigo também. Demais. Aprendi com o Thiago. Discípula dele até nisso. Pois né? Mas é isso, gente. Um beijão pra vocês. E não esqueçam de apoiar a Animarium. Ainda está em campanha no Catarse. Vai sair o vídeo antes de acabar? Tem que sair. Tem que sair. O Gui tá aqui. Não esqueçam de apoiar a Animarium. Ainda está em campanha no Catarse. É os últimos dias, reta final aí. Então, muito obrigado, gente. Falou pra vocês.
Ju, muito obrigado então por ter deixado seu relato. Eu acho que vocês devem ter achado bem interessante, né? Umas coisas que ela falou aqui são muito importantes, né? Mas de todas elas, a que eu mais destaco é a importância de você ser capaz de concluir um projeto, tá? Eu acho que é uma coisa que todo artista precisa aprender a fazer, concluir, né? É mais importante você concluir do que você achar que está perfeito e tudo, porque a verdade mesmo, pessoal, é que certos detalhes muito pequenos, às vezes é só a gente que percebe, tá? E a evolução de fazer um negócio cada vez melhor, ela vai vir naturalmente, tá? E o fato de você ter dado o seu melhor dentro das condições que você tinha, não quer dizer que vai estar perfeito, mas também não quer dizer que ele vai estar de qualquer jeito. O importante é você fazer o seu melhor e concluir. Nunca você permitir que seja aí uma barreira para você, né, chegar ao fim de um projeto, né, o perfeccionismo ou essa coisa toda do, né, eu preciso estar super evoluído, né, para fazer de fato um projeto e chegar ali arrebentando a boca do balão. Não é assim que acontece, tá? Até pra gente conquistar leitores, tudo é uma coisa que vai indo com o passar do tempo. Então, para você ter a evolução que você quer, você tem que produzir, tem que fazer, tem que concluir e encarar aí mais projetos nessa jornada. Então, você ser capaz de fechar um projeto é você se permitir evoluir. Então, se permita evoluir, se permita se tornar um autor, né, de verdade, porque você só vai ser autor quando você conclui um trabalho e publica, aí você vira autor. Se tá só na sua cabeça, o projeto não existe, né? E a gente conseguiu aí concluir Animarium. Logo mais vocês vão ver aí o livro impresso, né, o HQ aí tudo pronta. E se você não conhece o projeto, ainda dá tempo de você apoiar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, né, o link para apoiar a campanha de Animarium. Eu estou muito feliz e orgulhoso de ter concluído mais um quadrinho aí, né, da Crase Editora, com lançamento lá na CCXP. Não deixa de visitar a gente se você for na Comic Con deste ano, beleza? Então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Deixa comentário, o like é muito importante e nos vemos aí logo mais. Um abraço e estamos conversados. Por enquanto.